Glória a Deus. Eu não sei se você pôde ouvir, mas eu tive a nítida percepção de que não éramos apenas nós aqui cantando. Eu ouvi como se tivesse muita gente aqui, como se tivesse uma multidão nesse lugar adorando a Deus. E de fato está, amém? Na verdade, nós cantamos Deixa o Céu Descer, né? Deus fala assim: meu filho, eu quero que você suba aqui, e depois de subir aqui, você leve o céu para a terra. Na verdade, quando você adora, você está só entrando num coral com o céu. Amém? É engraçado que aqui nós adoramos de um jeito, em outro lugar adora-se de outro jeito. E interessante que quando a adoração é genuína e verdadeira, o céu ouve várias canções ao mesmo tempo, e o céu canta várias canções ao mesmo tempo. Nós aqui adoramos o Senhor com uma letra, mas tem outras pessoas em outros lugares adorando o Senhor com outras letras. E essas pessoas também entram na mesma sincronia, e cada um, junto com o céu, proclama a glória de Deus. Amém? Aleluias! Eu quero que você abra sua Bíblia nessa noite em João, no Evangelho de João, no capítulo 21. João 21. Glória a Deus. João 21. Nós vamos ler do verso 20 até o verso 22. Diz assim o texto: Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Abre um parênteses aqui para dizer quem era o discípulo, né? Este era o que se inclinara para Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu-lhe Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Amém? Amém, gente? Amém. Olha para mim. Eu quero pegar aqui nessa noite o final do verso 22 para ministrar essa palavra para você. Eu quero chamar a sua atenção aqui para a expressão de Jesus a Pedro. Final do verso 22, Jesus vira para Pedro e diz: quanto a você, siga-me. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite, amém? Seguir a Jesus sem se focar nas pessoas é um desafio muito grande, porque volta e meia você olha para os homens, volta e meia você busca alguma coisa nos homens, volta e meia os seus olhos deixam de focar em Jesus para focar em alguém. E seguir a Jesus sem viver olhando para os homens é um desafio para nós. Você olha para os homens e vê falhas, e muitas vezes a falha dos homens te afeta. Você olha para os homens e se vê limitado, porque muitas vezes ao olhar para os homens você se compara com eles, e porque você se compara aos homens você perde o foco de Jesus. Então é um desafio para nós conseguirmos andar com Jesus e não perdermos o foco dele, porque volta e meia nós estamos fazendo a mesma coisa que Pedro fez. Pastor, e o que Pedro fez? Porque aqui, se você prestar bem atenção no texto, Pedro e Jesus estavam juntos.
andando. Só que em dado momento Pedro se volta para trás e vê alguém seguindo eles. Quem era esse alguém que Pedro estava vendo? Era João. E por um tempo Pedro tira o seu foco de Jesus para olhar para João. Acho que você já está começando a entender, né? Aonde eu quero chegar. Você precisa voltar o seu foco para Jesus. Para de olhar para trás e olhar para os homens, porque ao olhar para os homens, você perde o seu caminhar com Cristo. O que Jesus fez ao falar para Pedro, quanto a você, siga-me, o que Jesus estava fazendo era trazendo o foco de Pedro para o lugar que deveria estar o foco. Amém? Então pare de se focar nos outros e se foque em Jesus. Aí você vai perguntar assim para mim: pastor, e quanto aos outros? Eu não tenho que me preocupar com os outros? Eu não tenho que amar os outros? E quanto aos outros, se eu não tenho que ficar olhando para o meu esposo, para minha esposa, para os meus filhos, se eu não tenho que olhar para ninguém, eu tenho que olhar para Jesus, o que eu vou fazer com os homens, pastor? Posso te dar uma palavra? Os outros é problema de Jesus e não seu. Quanto a você, siga-o. Pastor, mas é o fulano de tal. Não é problema seu. Ele é problema de Jesus. Quanto a você, siga-o. Será que você consegue entender isso? Ele tem um negócio com você. Para de focar nos outros. Deixa que o outro ele vai alcançar. Quanto a você, siga-o. Deixa que Jesus resolva. Amém, querido? Diga assim: o negócio de Jesus. Não, diga todo mundo bem forte: o negócio de Jesus é comigo. Nós tendemos a olhar para os outros e parar de seguir Jesus. Meu irmão, Jesus falou assim: abandona tudo e segue-me. Ele não está falando para você abandonar tudo para seguir nenhum outro homem, não, é Ele. Amém, irmão? Amém? Paulo certa vez disse assim em Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim, prossigo. Veja, olha só a riqueza desses versículos que Paulo cita aqui, em Filipenses 3, verso 13 e 14. Esquecendo-me das coisas. Aqui em coisas você pode colocar um monte de coisas. Pode ser coisas materiais, quanto podem ser pessoas, situações, traumas, coisas que você viveu no passado. Ele está dizendo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Parece que é redundante. Avanço para as que estão diante de mim, não atrás de mim. Diante do quê? Dos meus olhos. Porque diante dos meus olhos está o foco de Jesus. O foco de Jesus para você não está atrás. O foco de Jesus para você está diante dos seus olhos. Avanço, prossigo. Às vezes, você terá que deixar pessoas para trás para continuar seguindo Jesus. E quando Paulo diz, e preste muita atenção no que eu vou te dizer aqui agora, para você não confundir, e não dizer que eu estou falando que você não deva se importar com as pessoas, não é isso. Quando Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás fica, essa expressão de Paulo não tem nada a ver com não se importar com as pessoas. Tem a ver com você reajustar o seu foco para o alvo que Ele te chamou para perseguir. Quando Ele está falando assim, esquece. Ele não está falando para você abandonar quem quer que seja. Ele não está falando para você abandonar seu esposo, sua esposa, seus filhos. Não é isso que Ele está dizendo.
Ele simplesmente está dizendo o seguinte: ó, você já viu que você não consegue resolver o problema? Esquece. Olha para mim, olha para o alvo, reajusta seu foco, vem para mim que eu vou fazer em você e deixa aqui com eles, eu resolvo. Amém, querido? Amém. Deus vai reajustar seu foco, meu irmão, porque se você não reajustar o seu foco, você não vai andar seguindo Jesus. Amém? Há um alvo que foi posto diante de você. Você tem um alvo, meu irmão, na sua cara aí, ó. Para de olhar para trás, sabe? Você precisa prosseguir para esse alvo que Ele colocou. Não está aqui não, irmão, olha aqui. Não está aqui não, está aqui, ó, está diante de você. Até quando você não vai entender isso? Até quando? Você vai deixar com que as pessoas tirem a sua atenção do seu caminhar com Jesus? Olha, amado, Pedro estava tendo um momento único ali com Jesus. Jesus catou Pedro e Pedro, chega aí, mano, vamos trocar uma ideia. Desculpa, eu vou usar aqui uma gíria só para você tirar essa cara de amarrado. Pedro catou Jesus catou Pedro e falou assim: Pedro, chega aí, mano, vamos trocar uma ideia, eu sei aqui. E Pedro e Jesus trocando aquela ideia, de repente, Pedrola, como sempre, gosta de dar trabalho, ouve os passos de alguém seguindo eles. O bonito tem que virar para trás para ver quem que é, porque ele não dá conta de manter a sua atenção em Jesus. Não dá conta de andar sem olhar para trás, meu irmão. Pelo amor de Deus, até quando você não vai dar conta? Você vai continuar andando e olhando para trás. Aí ele se vira para trás e ele vê. Engraçado, irmão, que quando Pedro olha para trás, Pedro estava olhando para um discípulo de Jesus também. E Jesus diz para ele: olha, se mantenha focado em mim, porque o negócio que eu tenho com ele, sou eu e ele, não é problema seu. O negócio que eu tenho com você, sim, esse é o seu problema. Irmão, se alguém está te dando trabalho, fazendo alguma coisa com você, ou qualquer outra coisa, não é problema seu, é problema de Jesus. Amém, querido? Agora, quer ver uma coisa? Vários homens e mulheres na palavra, eu vou citar alguns exemplos aqui para você, mas tem N exemplos de homens e mulheres na palavra que tiveram que sair dos seus lugares sem olhar para trás. A Bíblia fala em Hebreus que se o povo de Israel tivesse um caminho para voltar, eles voltariam. Deus tirou um povo e arrancou a possibilidade de retorno desse povo. Irmão, você anda para frente, você não é Michael Jackson não, irmão. Você não é Michael Jackson não, para ficar andando para trás não. Aí, agora eu te fiz rir, né? Você não para de andar para trás, irmão. Amém? Mas tem um monte de exemplo na palavra. Pode rir, irmão, pode rir, eu sei que você quer rir. Andadinha mais chula, né? É porque escorrega aqui, senão você ia ver. Mas deixa eu voltar aqui. Eu vou te citar alguns exemplos. O clássico exemplo de Abrão. Deus falou com ele, ele saiu da sua terra, da sua parentela, da casa dos seus pais e foi para a terra que o Senhor disse a ele, sem olhar para trás. Agora veja, repare no exemplo de Abrão. Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais. Mas Deus deixou ele sem um alvo. Deus disse para ele: vai para a terra que eu te mostrarei. Deus colocou um alvo para Abrão perseguir, irmão. Tem um alvo para você perseguir.
Mas ele não olhou para trás. Vou deixar meu pai, minha mãe. Deus está levantando uma geração, amado. Não é que desonra pai e mãe, não. Ouça o que eu estou te dizendo. Deus está levantando uma geração, não é uma geração que desonra pai e mãe, mas Deus está levantando uma geração de jovens, de homens e mulheres que não pararão por nada. Nem ninguém da sua casa, ninguém desse mundo vai pará-los para cumprir o seu propósito. Aquele negócio, meu pai, minha mãe, seu pai e sua mãe, quem cuida deles é Deus. Quanto a você, siga-o. Amém, querido? Eliseu, quem lembra do profeta Eliseu? Antes de Eliseu tornar-se profeta, Elias foi lá. Deus falou assim para Elias: Elias, vai lá onde está Eliseu, pega ele para andar com você, porque você vai ungir ele profeta no seu lugar. Quando Elias chega onde Eliseu está, o que Eliseu estava fazendo? Lavrando a terra com 12 juntas de bois. Quantas? 12 vezes 2 dá 24. 12 juntas de bois naquela época era só quem tinha boas condições para ter, não era qualquer um. Aí Elias joga a capa sobre Eliseu. O que Eliseu faz? O que ele faz? Ele pega as 12 juntas de boi e sacrifica todas elas. Sabe para quê? Para não ter para onde voltar. E ele vai seguir Elias, sem olhar para trás. E Eliseu passa a perseguir um alvo. E dali em diante, Eliseu, quando Elias vai para o céu, Eliseu torna-se profeta no lugar de Elias. Não olhou para trás. Quer mais um exemplo? Te dou um outro exemplo. Josué e Caleb. Lembra de Josué e Caleb? Quem lembra? Lembra quando Moisés pega 12 espias e envia eles para espiar a terra de Canaã, a terra da promessa? Aí os 12 espias, depois de um tempo, 40 dias se eu não me engano, né? Volta da terra, e desses 12 espias, 10 olham para trás, ficam com medo dos homens que estavam em Canaã. Dos 12, 10 olham para trás, só 2 que permaneceram olhando para o alvo. E só esses 2 que permaneceram olhando para o alvo. Qual era o alvo? Era a palavra que Deus tinha dado para eles. A palavra de Deus era a seguinte: vai, espia a terra, porque eu vou dar essa terra para vocês por herança, por possessão. Mas dos 12, 10 olharam para trás, olharam para os homens. E porque esses 10 olharam para os homens, não entraram na terra da promessa. Só 2 que manteve-se olhando para o alvo, conquistaram aquilo que Deus havia prometido para eles. Posso te dar mais um exemplo, que eu falei de homens e mulheres? Quem lembra de Ruth? Não é a Rutinha da novela lá, não. Não é a Rutinha da novela, não. Lembra de Ruth e Noemi? Ruth, a moabita, nem era do povo de Israel, irmão. Nem era da herança do Senhor, Ruth. Ruth era casada com um dos filhos de Noemi. Tinha Ruth e Ofra, né? Ofra era casada com um, Ruth com outro. Os 2 filhos de Noemi morreu. Aí ficou Noemi, o esposo de Noemi também morreu, e ficou só Noemi com as 2 noras, sozinha. Aí Noemi falou assim: vou voltar para minha terra, né? E vou dispensar essas 2 para que elas voltem para a terra delas. E lá, elas são jovens, elas voltando para a terra delas, elas podem encontrar alguém novo e ainda ter chance de casar e ter filhos. Aí Ofra falou: beleza, né? Eu vou nessa, vou voltar para minha terra. Picou a mula. Ruth falou assim para Noemi: Noemi, não me insta não para ter que voltar para trás, não. Porque aonde você for, Noemi, eu também vou. Aonde você pousar a sua cabeça, Noemi, eu vou pousar a minha. O seu Deus será o meu Deus e o seu povo será o meu povo. Mas sabe o que aconteceu? Uma moabita que não era da linhagem de Israel tornou-se parte da linhagem de Jesus, do Messias. Sabe por quê? Porque não voltou para trás. Tá bom para você ou quer mais?
porque não olhou para trás. E aí? Você vai perder a herança que o Senhor tem para você e vai continuar olhando para trás? Continuar olhando para os homens? Se focando neles? Esperando que as coisas aconteçam na vida das pessoas? Porque você faz? Ou você vai deixar Deus fazer? Amém? Agora, eu citei 4 exemplos para você de homens e mulheres que não olharam para trás, olharam para frente, para o alvo e alcançaram coisas. Agora eu vou te citar 2 exemplos de pessoas que olharam para trás, que é o que nós não podemos viver fazendo. Amado, quando eu falo olhar para trás, aqui eu estou querendo focar em olhar para homens, porque eu estou dentro do texto aqui, que nós lemos, Pedro se voltando para trás e vendo João. Vou te dar 2 exemplos. Sodoma e Gomorra, lembra aquelas 2 cidades que Deus destruiu? Ló, sobrinho de Abraão, se separou de Abraão. Abraão ficou na Mesopotâmia, se eu não me engano, e Ló foi para Sodoma e Gomorra. E Deus viu que a perversão de Sodoma e Gomorra estava demais. Deus falou assim: vou destruir Sodoma e Gomorra. E Ló estava lá, habitando no meio desse povo. Aí Deus envia anjos para poder destruir lá as 2 cidades. Só que Ló estava habitando lá. E por causa de Abraão, Deus resolve livrar Ló. Porque Ló também era um homem íntegro. Porque se Ló tivesse se corrompido, ele teria morrido junto com a cidade. Aí os anjos chegam até Ló, eles começam a trocar uma ideia, né? Olha para mim, gente. Não demorar muito não. Os dois começam a trocar ideia e os anjos revelam para Ló o que eles iam fazer. Falam assim: ó, é o seguinte, a gente veio dar paz do Senhor, subiu o clamor até os céus, esse povo se corrompeu, nós vamos destruir essas cidades. Olha o que os anjos dizem para Ló: faz o seguinte, se você tiver mais alguém nessa cidade aqui, dos seus, da sua família, nora, genros, filhos, etc, etc, pega esse povo e vaza daqui porque eu vou destruir. Beleza. Ló pega os seus, fala: galera, vamos cortar o chão. Só que quando os anjos falam para Ló: vai embora, os anjos dão uma advertência, diz assim para ele: saiam e não olhem para trás. Não façam o quê? Não olhem para trás. O que aconteceu? Ló saindo com os seus. O texto diz que a mulher de Ló, quando começou a chover fogo do céu e destruir Sodoma e Gomorra, a mulher de Ló olhou para trás. Quem sabe o que aconteceu com aquela mulher? Tornou-se numa estátua de sal. Ela petrificou só porque olhou para trás. Tem um monte de crente assim, irmão, petrificado porque vive olhando para trás. Endureceu porque vive olhando para os homens. Vive perdendo o seu foco de Jesus. Amém, querido? Vou te dar um outro exemplo. Lembra daquele jovem que se encontrou com Jesus, o jovem rico? Chegou em Jesus e falou assim: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus começa a conversar com ele e diz: ó, honra teu pai e tua mãe, tal. E o jovem vira para Jesus e fala: beleza, tá ok, eu tenho feito tudo isso desde a minha mocidade. Jesus disse assim: falta para você só uma coisa, só uma coisinha. Vai, faz o quê? Faz o quê? Vai, vende tudo que você tem, reparte aos pobres, depois vem e segue-me. Faz o quê? Vem aí, vem aí. O que Jesus falou para Pedro? Quanto a tu, segue-me. O texto diz que quando o jovem ouviu essa palavra de Jesus, deixa tudo, vende tudo que você tem, distribui aos pobres e segue, diz o texto que ele entristeceu, ele ficou algumas versões dizem assim, que ele ficou contrariado com a palavra de Jesus. Olha onde estava o foco desse jovem. Esse jovem negou o chamado de Jesus, porque o foco dele estava nas riquezas que ele havia conquistado, naquilo que ele tinha nas suas mãos.
O que esse jovem não poderia ter feito se ele tivesse vendido tudo? Talvez, amado, sem medo de ser feliz, porque a expressão de Jesus logo depois porque os seus discípulos eles ficam esbabacados, porque Jesus diz assim: olha, em verdade eu vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos ficam assim: meu Deus, mas então quem é que pode ser salvo? Se Jesus usa tal expressão para falar desses jovens, eu não tenho dúvidas que se esse jovem tivesse vendido tudo e seguido Jesus, talvez esse jovem estaria aqui na Bíblia e nós estaríamos seguindo muitos exemplos desse jovem. Porque homens e mulheres que deixaram grandes coisas por causa do Senhor também tiveram seus nomes escritos no livro de Deus, está registrado até hoje dos seus feitos. Mas ele olhou para as suas riquezas. E suas riquezas impediram com que ele caminhasse com Jesus. Amém, amado? Por que eu te dei todos esses exemplos para a gente ir para o final? Porque eu quero mostrar uma coisa para você. Existe um mistério de Cristo com você. Existe um mistério de Cristo com você. Você não tem que se preocupar com o mistério de Cristo com o seu irmão, com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu filho. Você não tem que se preocupar com o mistério de Cristo com eles, porque o mistério de Cristo com eles diz respeito deles com Deus. Você tem que se preocupar com o seu mistério com Jesus, e você tem um mistério com Jesus. Agora, se você não parar de olhar para trás, para as coisas e para os outros, você não conhecerá esse mistério. Amado, quantas não são as pessoas que não deixam de conhecer o que Deus preparou para eles, porque eles vivem focados nos homens? Quantos não são? Já citei aquele exemplo várias vezes daquela mulher na Argentina que foi chamada para ser missionária, caso real. Ela foi chamada, ela era muito novinha, 8 anos de idade. Olha só, Deus chamou uma criança de 8 anos de idade para ser missionária. E chama mesmo, irmão, chama mesmo. Deus não está aí com idade não, irmão. Só que ela era muito nova e, Aí os dias foi passando, estou contando de novo aqui para você entender. Os dias foi passando e Deus foi chamando ela. Com 13 anos o Senhor chamou ela de novo. E ela disse: não, Senhor, eu sou muito nova, mais para frente eu te chamo. Com 18 anos ela engravidou, ficou buchuda, barriguda. Aí teve o filho, aí Deus chamou ela de novo. Aí ela falou: Senhor, eu sou nova, deixa eu cuidar do meu filho. Quando meu filho estiver maior eu vou te servir. Aí a filha cresceu. Aí com 18 anos a filha também engravidou. Aí o Senhor chamou ela de novo, e de novo, está vendo? Ela se escondendo atrás da filha para não perseguir o alvo de Deus na vida dela. Aí de novo Deus chamou ela, e foi passando, quando viu, ela estava com 64 anos de idade. Com quantos anos Deus chamou ela? Com quantos anos estava agora? Olha quantos anos se passaram. Aí um dia um homem de Deus passando do outro lado na rua dela, na calçada do outro lado da rua dela, o Espírito Santo fala para ele: atravessa a rua, vai naquela casa e bate na porta. A pessoa que abrir, você entrega a mensagem para ela. O cara chegou, a primeira que abriu era a mulher. Ele só meteu o dedo na cara dela e disse: por tua causa 250 mil argentinos foram para o inferno, e eu vou requerer de você todas elas. Sabe por quê? Porque ela se escondeu atrás de outra pessoa para não cumprir o seu propósito. É o que você quer, irmão? É o que você quer? Ficar olhando para os outros a vida inteira e não descobrir o mistério de Cristo para você? Até quando você vai ficar usando de desculpa que é os outros que não deixam você viver o que Deus planejou? Até quando? Quem está entendendo, diga amém. Agora, amado, qual era o mistério de Jesus com Pedro? Diga para mim. Eu vou te dizer, eu creio que é o principal mistério de Jesus com Pedro. Gálatas 2:9. Gálatas 2:9 diz que Pedro, Tiago e João eram considerados colunas na igreja de Deus.
Olha o mistério de Jesus com Pedro, era fazer de Pedro coluna na igreja. Agora imagina se Pedro fica desfocado, vivendo olhando para os outros, perdendo seu foco, ficar olhando para os outros. Será que ele teria se tornado uma coluna? Eu já disse isso aqui nesse lugar. Tem pessoas aqui nesse lugar que Deus chamou para ser coluna, mas você não tira os olhos das pessoas, você não aprende a viver olhando para Jesus. Toda hora você tem que ficar olhando para o fulano, beltrano e ciclano. Você é chamado para ser uma coluna nesse lugar, irmão. Então reajusta seu foco. Amém? Sabe por quê? Porque se você vive dividido, você vive desfocado do seu objetivo. Se você não sabe quem seguir, irmão, você vive sempre desfocado, você não tem objetivo. Certa vez, Elias, o profeta Elias, o povo de Israel havia se corrompido na época do rei Acabe e Jezabel, e Elias foi chamar a atenção do povo. Aí Elias virou para o povo e disse assim para eles, essa história está lá em 1 Reis, capítulo 18, verso 21. Olha o que Elias diz ao povo de Israel: até quando, Israel, vocês cochearão entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, siga-o, faça o quê? Se é Baal, siga Baal. Sabe o que o versículo termina dizendo? Mas o povo nada lhe respondeu. Sabe por que o povo nada lhe respondeu? Porque o povo estava dividido. O povo vivia olhando para um lado, olhando para o outro lado, olhando para trás, sem saber o que seguir. Posso te perguntar uma coisa? O que está dividindo você? Quem está roubando o mistério de Cristo de ser revelado a você? Qual é o nome da pessoa que está impedindo com que o mistério de Cristo seja revelado para você? Quem são as pessoas que estão tirando o seu foco de Cristo? Talvez seja a hora, olha aqui para mim, de você esquecer essas pessoas. Não estou falando de abandoná-las, estou falando de você esquecê-las, para deixar Deus fazer o que Ele precisa fazer. Pegou a ideia aí? Amém? Amém. Sabe por quê? Vou terminar, gente, segura. O trabalho do Espírito Santo é manter você andando lado a lado com Jesus. O trabalho do Espírito Santo é manter você seguindo Jesus. Isaías capítulo 30, verso 21 diz: se vocês se desviarem para a direita, algumas versões dizem, se você se voltar para a direita, ou se você se voltar para a esquerda. Pedro fez o quê? Ele estava andando com Jesus, ele se voltou para... Isaías 30, 21, se vocês se voltarem para a esquerda, ou se voltarem para a direita, se desviarem do seu caminho, vocês ouvirão uma voz atrás de si, dizendo, este é o caminho, siga-o, siga-o, siga-o. Essa é a palavra do Senhor para você. Quanto a você, siga-me. O que o Espírito Santo está falando para você nessa noite? Para de olhar, irmão, para a esquerda e para a direita, que você já desviou muitas vezes assim. Você não está ouvindo o meu Espírito falar com você não? Que esse é o caminho? Siga-o. Amém, querido? Lembrei. Outra coisa. Vou terminar, eu juro. Lembrei do negócio aqui. Quando os anjos se encontram com Ló, olha só que interessante. Ló falou, porque os anjos falaram assim para Ló: vão para o monte, vão para outro lugar, vão para o monte, porque eu vou destruir a cidade. Aí Ló falou assim para os anjos: não deixa a gente ir para o monte não, tem uma cidade vizinha aqui, uma cidade pertinha, deixa a gente ir para lá, é uma cidade pequena, a gente vai morar lá, a gente vai viver lá e vai ficar tudo tranquilo. E os anjos disseram assim: tá bom, vou te atender nesse pedido também, pode ir lá para essa cidade. Mas olha só o que os anjos disseram para Ló: porém, nós não podemos fazer nada enquanto vocês não chegarem naquela cidade, enquanto vocês não chegarem naquele lugar. Deus está esperando você sair de alguns lugares e chegar onde é preciso para que Ele possa fazer alguma coisa.
Os anjos disseram para Ló: enquanto você não chegar no seu destino, eu não posso fazer. Irmão, você está conseguindo entender o que Deus está querendo dizer com você? Não, sai desse lugar que não te pertence, irmão. Sai daí, chega onde Deus quer que você chegue, porque quando você chegar lá, Deus vai fazer o que precisa, na sua casa, nos seus, não interessa onde. Mas enquanto você ficar lá atrapalhando Deus, você acha que Ele vai agir? Agora imagina Ló atrapalhando os anjos, e Deus tendo que retardar em destruir a cidade por causa de Ló. Até quando Deus vai ter que retardar as coisas por sua causa? Eu não estou, irmão, trazendo para você uma consciência de culpa e nem de condenação, é libertação, amém? Amém. Então tira os seus olhos dos outros, irmão. Tire os seus olhos dos problemas, do que os outros têm, não têm, fazem ou não fazem, são ou não são, não te interessa, irmão. Sabe por quê? Porque as pessoas não são seu alvo é Cristo, que realiza em você toda boa obra. Quem entendeu essa palavra? Você tem um alvo. Certa vez, e eu juro que eu termino agora, certa vez, os discípulos eram muito disso. Certa vez eles começaram a discutir entre si quem era o maior entre eles. Pega a ideia. Jesus ouviu os discípulos discutindo quem era maior entre si. Olha só, o foco deles onde estava. O foco dos discípulos estava uns nos outros para ver quem era maior. Jesus, percebendo aquilo, chama eles e fala assim: ó, deixa eu falar um negócio para vocês, galera. O maior entre vocês tem que ser como o menor, e aquele que governa tem que ser como quem serve. Aí Jesus faz uma pergunta para eles, diz assim: olha, quem é maior? O que está sentado à mesa ou o que serve? Jesus mesmo responde: óbvio que maior é quem está sentado à mesa. Olha Jesus trazendo o foco dos discípulos para ele. Olha só, aí Jesus diz assim: eu, contudo, sou entre vocês aquele que serve. Jesus era o maior entre eles, mas Jesus era aquele que estava servindo. E qual que era o foco deles? O foco deles era descobrir quem dentre eles era o maior, focado, olhando uns para os outros. Aí Jesus traz o foco para si e fala assim: galera, vocês querem ser o maior? Então vocês vão ter que olhar para mim e copiar o meu exemplo, ser como eu sou. Nenhum dos discípulos se tornaria o que precisavam ser, olhando e se comparando uns aos outros. Amém, irmão? Porque o que você é não será revelado nos outros. O que você é será revelado em Jesus Cristo, no mistério dele com você. Quem recebe essa palavra? Fica de pé. Quero deixar tudo e seguir o meu mestre. Eu quero deixar tudo e seguir a Jesus. Não quero precisar